quero saudar a amada Igreja do Senhor nessa 21ª semana de oração do ano de 2024. E nesta semana nós vamos meditar sobre a comunhão. E eu quero compartilhar com a igreja um texto do livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto, ele vem logo após a conversão de 3.000 pessoas naquele discurso de Paulo, que levou à conversão desse grande número de pessoas. E esse texto relata como a igreja vivia em comunhão, como a igreja primitiva vivia em comunhão naquele tempo. E aí a gente tem que começar entendendo o que é comunhão. O dicionário teológico nos diz que a comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantido pelo Espírito Santo e que faz com que os cristãos se sintam um só em Jesus Cristo. Então a comunhão é esse elemento espiritual que faz com que todos nós cristãos nos sintamos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E aí é importante a gente refletir, não só nesse versículo de Atos 42, mas em todo o texto de Atos 42 a 47, sobre o que é que nos leva à comunhão, sobre quais as evidências da comunhão, sobre quais as consequências da comunhão. Em primeiro lugar, quando a gente analisa Atos 2:42, a gente percebe que um primeiro requisito para que haja comunhão é a perseverança na doutrina, isto é, a perseverança no ensino, na aprendizagem e na prática das Escrituras Sagradas. Nós não podemos falar em comunhão sem necessariamente ter esse cotidiano de ensinar, aprender e praticar a palavra de Deus. Segundo ponto que eu quero refletir com a igreja nessa semana de oração é sobre quais são as evidências da comunhão. E esse texto nos mostra que nós temos evidências internas e evidências externas. A evidência interna, colocada lá no versículo 43 do capítulo 2 de Atos, é o temor. As Escrituras Sagradas revelam que a igreja do Senhor, ela andava em temor. E esse texto também nos mostra quais as evidências externas dessa comunhão. O texto vai nos dizer, lá em Atos 43 ao 47, que esses irmãos da igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. E ter tudo em comum significa dizer ter bênçãos para compartilhar com a igreja, mas também sentir na igreja e na igreja do Senhor um porto seguro para quando nós temos as nossas adversidades e os nossos problemas. Esses irmãos, eles evidenciam a comunhão na medida em que eles colocavam todos os seus bens em comum das necessidades alheias. Essas pessoas não eram egoístas, elas colocavam os seus bens, poucos ou muitos, à disposição da igreja do Senhor, à disposição do corpo de Cristo, para ajudar todos aqueles que precisavam. A igreja primitiva também costumava perseverar no templo. Isto é, essas pessoas estavam frequentemente no templo, participando das atividades que eram desenvolvidas ali no templo, as atividades de oração. E a palavra também nos revela que essas pessoas, elas costumavam partir o pão, ou seja, elas participavam da ceia do Senhor, rememoravam a morte de Cristo, rememoravam que o corpo e o sangue de Jesus Cristo foi quem nos deu vida. A partir dessas evidências da comunhão, essas evidências que eram externadas pela vida cotidiana daqueles cristãos primitivos, nós temos algumas consequências que resultam dessa comunhão. A palavra vai nos mostrar que havia uma grande operação de prodígios e maravilhas no meio da igreja primitiva. A palavra vai nos dizer que esses cristãos da igreja primitiva contavam com a simpatia do povo. E a palavra vai nos dizer que, em decorrência de tudo isso, havia um acréscimo contínuo do número de cristãos à igreja primitiva. Então, amados irmãos, nessa 21ª semana de oração do ano de 2024, eu quero exortar os irmãos a que nós procuremos viver de acordo com aquilo que os irmãos da igreja primitiva viviam, né? Tendo tudo em comum,
colocando os seus bens à disposição das necessidades alheias. Nós não podemos ser egoístas, não podemos pensar que o patrimônio, pouco ou muito que temos, ele está à disposição única e exclusivamente das nossas satisfações pessoais. Nós temos que perseverar nas atividades que são desenvolvidas na nossa igreja. A comunhão, um dos pressupostos da comunhão é justamente estar, né, nesse convívio contínuo com os irmãos. E nós não devemos jamais abandonar a ceia do Senhor, porque essa ceia nos faz relembrar a importância do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E a partir disso é lógico que a igreja do Senhor, ela vai crescer, não só em quantidade, mas também em qualidade. Então não podemos nos esquecer desses atributos que os irmãos da igreja primitiva tinham e que nós devemos primar por tê-los também, a fim de que nós tenhamos comunhão dentro do corpo de Cristo. Por fim, eu quero convocar os irmãos, né, para que nós oremos pelas famílias, pelas crianças, pelos jovens da nossa igreja, pelos nossos pastores, pelas lideranças e pelos departamentos dessa igreja. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos nessa semana de oração orar a Ti, Senhor, pelas famílias, pelas crianças e pelos jovens da nossa igreja, para que eles jamais se afastem da comunhão e para que eles possam viver segundo essas evidências da comunhão nas suas vidas cotidianas. Queremos orar pelos nossos pastores, pelas nossas lideranças, pelos departamentos dessa igreja, para que eles continuem nos conduzindo no conhecimento da palavra que gera a comunhão entre os cristãos. Por fim, amados, eu quero exortar toda a igreja a que nessa semana continue perseverante na oração, continue perseverante no exame das Escrituras Sagradas e não esqueça de participar dos cultos que acontecerão no decorrer dessa semana, já que todas essas situações, todas essas práticas, elas evidenciam a comunhão daqueles que fazem parte no corpo de Cristo. Na próxima semana, nós estaremos aqui com mais uma semana de oração. E eu saúdo a todos com a gloriosa e maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.